que além de bandidos, são covardes, que não devem ser do PCC coisa nenhuma. Outra coisa, se alguém quiser me matar, matem a mim. Não vou mexer com a minha família. Gugu Liberato sabia de toda a história antes da gravação ir ao ar. Não sofra tanto por um negócio de audiência, meu amor. Buscar sempre a audiência a qualquer preço, né? Teve muito erro, muita coisa que não podia ter acontecido, que aconteceu. Todo mundo tá na lista. Esse é o PCC. O Gugu Liberato ele foi um dos maiores apresentadores da televisão brasileira, eu acredito que isso é inquestionável. Mas você sabia que a sua busca incansável por audiência o levou a um dos maiores escândalos da TV? Em 2003, no auge da guerra pela audiência, ele trouxe ao ar uma entrevista bombástica com supostos membros do PCC. O problema era que tudo não se passava de uma farsa. O que era para ser um furo jornalístico acabou virando um desastre, né? A credibilidade de Gugu desmoronou, o Domingo Legal foi tirado do ar e até o SBT precisou aí pagar uma fortuna para tentar conter os danos. Sem falar no pior, ele poderia ter colocado a sua vida em risco ao mexer com crime organizado. Mas será que o Gugu realmente não sabia da armação ou foi uma jogada perigosa que acabou saindo do controle? Pessoal, parece que temos um mistério para resolver. Nesse vídeo eu vou te contar como uma mentira quase destruiu a carreira e a vida de um dos maiores nomes da TV. Eu sou Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Nos anos 90 e 2000, a batalha pela audiência entre o Gugu Liberato e o Faustão era intensa e constante. Nenhum dos dois hesitava em apelar para estratégias ousadas na tentativa de levar a melhor nessa disputa acirrada. Embora os programas não fossem concorrentes diretos durante todo o tempo, nos momentos em que se enfrentavam, a disputa pela audiência era acirrada e rendia uma boa competição entre eles. No entanto, depois dessa fase de rivalidade intensa, o Gugu começou a perder terreno na disputa. E isso não aconteceu por acaso, ou simplesmente porque o público passou a preferir outra programação. O problema foi que o próprio apresentador exagerou nas tentativas de chamar a atenção, passando dos limites na apelação. O maior exemplo desse exagero foi a infame entrevista com supostos membros do PCC, que no fim das contas era tudo uma farsa. O episódio foi um golpe duro para a credibilidade de Gugu, que desmoronou naquele momento. E o pior, a situação ficou tão séria que ele quase acabou na mira dos próprios criminosos. Como já sabemos, o Gugu sempre teve uma inclinação para a apelação. Um dos exemplos mais icônicos disso foi a famosa Banheira do Gugu, um quadro que marcou época e mostrava bem essa estratégia para atrair audiência. No entanto, o Gugu também sabia que outros tipos de conteúdo rendiam uma boa audiência, e crimes, sem dúvida, estavam entre os temas que mais chamavam a atenção do público. Em 2001, o PCC começou a ganhar notoriedade além dos presídios e fora de São Paulo. O grupo passou a ser reconhecido nacionalmente após coordenar uma série de rebeliões em diferentes estados. A rebelião resultou na morte de detentos e deixou vários policiais feridos. Sempre atento às oportunidades, o Gugu conseguiu exibir uma reportagem exclusiva sobre o caso, e isso só foi possível graças à sua amizade com a cantora Simone. Na época, ela namorava o rapper Afro X, que estava lá preso no Carandiru. Por uma coincidência do destino, a Simone estava visitando o namorado no momento em que a rebelião estourou e acabou ficando como uma espécie de refém. O Gugu, aproveitando a sua conexão com ela, entrou em contato, obteve informações privilegiadas diretamente de dentro do presídio, e com isso ele conseguiu fazer uma cobertura completa do caos que estava acontecendo. No complexo do Carandiru. Estas são imagens ao vivo do Globocop. Todos os pavilhões estão rebelados. A detenção é controlada pelos presos. São 8.000 detentos. 250 pessoas estão sendo mantidas reféns. A rebelião começou na hora da visita. Os parentes, amigos dos presos que estão no complexo foram impedidos de sair. Repetindo, rebelião no complexo do Carandiru. 8.000 presos estão rebelados. 250 reféns. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Fato é que depois de toda essa exposição, o PCC se tornou um dos assuntos mais comentados e despertou uma enorme curiosidade no público. As pessoas queriam saber mais sobre a facção. E para falar a verdade, esse interesse continua forte até hoje, né? Tanto que qualquer conteúdo relacionado ao crime organizado ainda gera muita audiência. A gente tem aí o grandíssimo Franklin, ex-PCC, que até hoje viraliza aí por uma opinião ou outra, né, falando aí sobre a facção. Inclusive aqui no canal também temas ligados
ligados a facções costumam ter um bom desempenho, né? E o Gugu, percebendo esse fenômeno lá atrás, ele decidiu produzir uma matéria especial com supostos membros do PCC. O único problema era que a tal entrevista era uma farsa. Foi a partir da decisão de incluir o PCC em sua programação que surgiu a brilhante ideia de produzir uma entrevista exclusiva com integrantes da facção. O resultado desse plano foi a polêmica reportagem que foi ao ar em setembro de 2003. Trouxe aí, que tá falando muito, tipo esse da Atena e tal, e não vai ficar assim não. Eles têm família, eles têm netos, têm filho, e é o seguinte, vai ser só bala mesmo na cabeça. Aqui não tá de brincadeira não, certo? E nós vamos, só isso aí que eu tenho que falar, é da Atena, esse Godoy, esse vice-prefeito aí, o Bicudo, todo mundo aí. Todo mundo tá na lista. Esse é o PCC. Só que a entrevista com os supostos 2 membros do PCC não teve nem de longe a repercussão que o Gugu esperava. Os indivíduos que se identificavam como alfa e beta, na verdade, eram impostores. Na época circulavam boatos de que o PCC planejava sequestrar celebridades, mas nada disso havia sido confirmado oficialmente. Durante a entrevista, que aconteceu dentro de um ônibus e foi conduzida por um repórter que, curiosamente, era do programa do Ratinho, os 2 farsantes foram além. Fizeram ameaças e afirmaram que sequestrariam ninguém menos que da Atena, Marcelo Rezende e outras figuras conhecidas. Eles têm família, eles têm netos, têm filho, e é o seguinte, vai ser só bala mesmo na cabeça, aqui não tá de brincadeira não. Como se não bastasse ainda, assumiram a autoria da tentativa de sequestro do padre Marcelo Rossi, um caso que havia ocorrido naquela época. Depois que a entrevista foi ao ar, a situação piorou para o Gugu, né? O próprio PCC se manifestou por meio de uma nota oficial, negando qualquer envolvimento nas ameaças feitas pelos supostos criminosos. Foi aí que tudo começou a desmoronar, né? A farsa ficou cada vez mais evidente e as suspeitas de que toda aquela cena havia sido armada ganharam força. O que era para ser ali um furo jornalístico acabou virando um escândalo que manchou a credibilidade do apresentador. E o impacto da farsa foi devastador para o Gugu e para o seu programa. Além de perder o prestígio do público, o que resultou numa queda significativa da audiência, ele também sentiu o golpe no bolso. Grandes patrocinadores, né, começaram a abandonar o Domingo Legal, incluindo a Petrobras. Segundo o UOL, em apenas 2 semanas após a polêmica entrevista, o faturamento do programa despencou de R$750 mil para R$400 mil, deixando claro ali o tamanho do prejuízo causado pelo escândalo. Como era de se esperar, o Ministério Público abriu uma investigação para poder apurar o caso e não demorou muito para que a verdade viesse à tona. A entrevista era de fato uma farsa. As autoridades rapidamente concluíram que os supostos criminosos, o Alfa e o Beta, não tinham qualquer ligação com o PCC. Eu não assumo esse BO. Diante da comprovação da farsa, o Ministério da Justiça advertiu o SBT e as consequências foram imediatas. A Justiça determinou que o Domingo Legal fosse retirado do ar por 2 semanas como forma de punição. Durante esse período, a emissora foi obrigada a substituir o programa por reprises de outras atrações do canal. As investigações apontaram que os supostos criminosos, Alfa e Beta, na verdade, poderiam ser ex-policiais que, após deixarem a corporação, passaram a trabalhar como seguranças no SBT. As autoridades acreditavam que eles teriam sido contratados para se passar por membros do PCC, encenando a falsa entrevista que foi ao ar no Domingo Legal. Após ser citado na entrevista forjada, da Atena não deixou barato. Durante seu programa, ele fez questão de mandar um recado direto e, como era de se esperar, ficou furioso com a situação. E de repente você se vê vilipendiado, você se vê jogado no lixo, né? Com bandidos falando aí na televisão, ameaçando a tua família. Ameaçando a tua família. E além de bandidos, são covardes, que não devem ser do PCC coisa nenhuma. E são covardes que usam capuz. Tem que não tiver a cara limpa para mostrar a cara ali. Outra coisa, se alguém quiser me matar, matem a mim. Não vão mexer com a minha família. Então essa palhaçada realmente só me atingiu porque me deixou cada vez magoado, mais magoado com a minha profissão. Gente que para ter ibope, sabe, coloca esse tipo de coisa no ar e desestabiliza famílias inteiras. O Marcelo Rezende, que também teve o seu nome envolvido na farsa, não deixou o assunto passar batido. Assim como o da Atena, ele fez questão de se pronunciar e demonstrou toda a sua indignação com a situação. Quero lhe dizer o seguinte, eu nunca na minha vida coloquei qualquer reportagem que colocasse a vida do cidadão de bem, correto? Em jogo. E mais, eu nunca coloquei uma reportagem no ar, e posso lhe citar aqui um repertório delas, e o que o senhor as conhece bem, nunca que colocasse a sociedade em pânico. O que me causou um espanto,
mas um espanto muito grande foi o senhor terminar o seu programa com uma música chamada Tô Nem Aí. Lamentável isso. Foi uma coincidência ou foi alguém, ou por determinação sua, que tamanha coincidência? Lamentável. Acho lamentável. Com toda essa confusão explodindo, o Gugu preferiu o silêncio, evitando dar declarações públicas no primeiro momento. Nos bastidores, o Silvio Santos convocou uma reunião de emergência para decidir como conter os danos à imagem do SBT e do Domingo Legal. Quando finalmente resolveu falar, o Gugu escolheu um lugar estratégico, o programa da Hebe, que tinha grande audiência e era conhecido pelo tom mais ameno das entrevistas. Lá, ele pediu desculpas às pessoas citadas na falsa entrevista e tentou se eximir de qualquer culpa. Alegou que não tinha visto o conteúdo antes de ir ao ar e que apenas havia solicitado uma reportagem sobre o PCC, sem saber dos detalhes. Como é que eu poderia assistir essa matéria se eu estava no palco no momento da edição? Houve um erro, é verdade, houve um erro da equipe que devia ter cortado esses depoimentos. Dar voz a bandido em nosso país, no momento da criminalidade, da violência que nós estamos enfrentando, é um erro quase que imperdoável. Ou seja, ele jogou toda a responsabilidade para a equipe de produção, tentando tirar o próprio nome da linha de fogo. Mas a Hebe, mesmo sendo ali sempre elegante, não deixou passar batido, com seu jeito carinhoso de sempre. Ela deu uma indireta, bem direta, deixando claro que o Gugu pisou feio na bola. Eu acho que realmente a gente tem que ter muito critério, para ver o que fala, para ver o que traz, o que mostra para o público. E eu quero crer que isso te deixou essa semana muito abalado. Não, eu fiquei muito triste, fiquei muito abalado. Ele até tentou se justificar, mas acabou levando uma carcada ao vivo, Foi um momento constrangedor, mas inevitável diante do tamanho da polêmica. Posso te dar um conselho como mãe? Não sofra tanto por um negócio de audiência, meu amor. Você tem o seu programa há tantos anos, você é tão querido. Quando um programa dá 2 ou 3 pontos a menos, você tem uma audiência magnífica. Não tem que sofrer para de 2, 3 pontos que o Faustão ganha, você deixa de ganhar. Aí no outro domingo, de repente, o público gosta, acha que o seu programa está melhor. Você ganha. Estamos aí, cada um com o seu canal, levando alegria, levando atrações. Não sofra por causa de audiência. Eu, se fosse sofrer por causa de audiência, eu não estava nem mais aqui. A bomba estourou de vez quando um dos homens envolvidos na farsa admitiu publicamente que tudo não passava de uma encenação. Ele revelou que era um dos supostos bandidos entrevistados e detalhou aí como a fraude foi montada. Os 2 falsos membros do PCC teriam recebido apenas R$150 cada um para poder interpretar o papel de criminosos na entrevista. Hamilton Tadeu dos Santos, o Barney, decidiu se apresentar à polícia. Apontado como o homem que contratou os 2 falsos bandidos do PCC, Barney confirmou que a arma usada na encenação é dele. Disse também que Gugu Liberato sabia de tudo. Sabia sim. Isso vai ser que nem o caso do Sérgio Malandro. Mais uma vez, história pro meu lado. Também prestou depoimento hoje o Beta Antônio Rodrigues da Silva, filho, conhecido como Toinho. Disse que foi contratado por R$150 para fazer o papel de bandido do PCC e que está com medo porque agora o verdadeiro PCC o ameaçou de morte. Além disso, durante a gravação, eles seguiam um roteiro improvisado, lendo cartazes posicionados atrás do cinegrafista, onde estavam anotados os principais pontos que eles deveriam abordar. Toinho Beta disse também que Gugu Liberato sabia de toda a história antes da gravação ir ao ar. Até agora, o apresentador negou isso. O repórter Wagner Maffezoli, que já prestou depoimento à polícia, será chamado novamente a depor, porque disse que não sabia da armação e que pensou que os 2 encapuzados eram mesmo do PCC. No fim das investigações, a justiça não deixou barato. 5 pessoas foram indiciadas por apologia ao crime, os 2 entrevistadores que interpretaram os falsos membros do PCC e 3 produtores do programa que ajudaram a organizar a farsa. O delegado responsável pelo caso chegou a solicitar que o Gugu fosse processado, mas no fim das contas ele acabou escapando do indiciamento. Isso aconteceu porque o apresentador conseguiu uma liminar na justiça que impediu que ele fosse oficialmente incluído entre os responsáveis por essa armação toda.
Além das consequências na audiência e na credibilidade, o SBT também sofreu penalizações financeiras. O Ministério das Comunicações aplicou uma multa no valor de R$ 1.792,53 à emissora, um valor simbólico, mas que representava uma punição oficial pelo ocorrido. Além disso, tanto o Gugu quanto o SBT foram condenados a pagar indenizações para algumas pessoas que foram ameaçadas ali na entrevista falsa. Se a gente parar para pensar, o Gugu e todos os envolvidos na farsa correram um risco real de entrar na mira do PCC. Afinal, eles colocaram a facção no centro das atenções, algo que esse tipo de organização não gosta nem um pouco. E no fim das contas, os problemas de Gugu não pararam por aí. Em 2005, ele teria pago uma quantia de R$ 750 mil para encerrar uma ação judicial relacionada a essa entrevista. No final do ano passado, durante uma participação em um podcast, o chefe da redação do programa na época relembrou o caso e revelou detalhes sobre o impacto interno da polêmica. Segundo ele, várias pessoas foram demitidas após o ocorrido, incluindo ele próprio. Eu entregava as fichas pro Gugu Liberato, olha só. É mesmo? Todo o texto que ele dava no programa estava ali escrito nas fichas e no TP, né? E eu era responsável por essa parte do programa. Mas entretenimento, tudo? Tudo que ele falava era lido ou da ficha ou de um TP. Aquela entrevista falsa do PCC? Não fui eu que fiz aquilo. Tem alguma coisa a ver com isso? Não, nada a ver. Inclusive eu saí por causa dela. Mas Você essa é uma outra boné? história. Você pediu o boné? Não. Fui limado. Eu e mais um tanto da produção. No mesmo podcast, o ex-chefe da redação também falou sobre o Gugu, descrevendo como um homem sério, mas que acabou se deixando levar pelo desespero por audiência. Gugu, de todos os apresentadores com quem eu trabalhei, era o cara que mais dava importância ao texto escrito. Grande conhecedor da língua portuguesa. E era um cara muito sério, viu? Muito profissional. Sim, pontual, responsável, tratava bem a equipe. Mas tem o lado também de buscar sempre a audiência a qualquer preço, né? Teve muito erro, muita coisa que não podia ter acontecido, que aconteceu. E esse foi um dos exemplos, um dos casos que entrou para a história da televisão. Bom, se tem algo positivo que surgiu desse escândalo, foi o fato de que as emissoras começaram a ficar mais atentas à liberdade dada às equipes de produção.